E aí pessoal, tudo beleza? Professor Rafael Bento novamente com mais um Desenrola aí em uma questão de matemática abstrata, né? O conteúdo que a gente está vendo aí, grafos, né? Vamos lá, então na nossa primeira questão ele diz o seguinte: pode haver um grafo simples com 15 vértices, cada um com grau 5. Então assim, para você que nunca viu o que é um grafo, seguinte, só dá um exemplo aqui para vocês, tá certo? De um gráfico. Vamos supor que eu tenha pontos aqui, tá certo? 4 pontos. E entre esses 4 pontos existem caminhos, tá certo? Alguns caminhos que podem haver entre esses pontos aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de grafo, tá certo? Então, aqui dependendo da situação, no caso aqui ele pode ser um comando, né, lá na parte da computação, na programação, tá certo? Então ele pode ser assim, então vai depender muito da situação. Professor, o que é vértice? Assim como a gente vê na geometria, tá certo? O vértice é justamente esses pontos. Cada bichinho desse daqui, ó, são os pontos, tá certo? E a gente sabe que na geometria, esses pontos aqui, de onde a gente tem essas arestas, né? A gente tem como sendo os vértices. E aqui nos lados aqui, entre um vértice e outro, a gente sabe que são as arestas, tá certo? A questão de grafo, gente, a gente não vai dar uma aula completa aqui de grafo, porque é o seguinte, a gente tem um assunto simples, porém muito extenso, tá certo? Essa área de grafo é muito extensa. Então é o seguinte, a gente já viu aqui o que são os vértices, né? A gente viu aqui o que liga um vértice a outro, que são as arestas, e o que a gente chama aqui de grau, diferente do que muitos vão pensar, o grau não é o ângulo, tá certo? Aqui a gente não trabalha com ângulo nessa parte de grafo. O que se chama de grau aqui, a quantidade de segmentos que sai de cada um dos vértices. Então a gente pode dizer que vamos numerar cada vértice aqui, só para você ter uma noção. Vou chamar aqui, ó, de vértice 1, de vértice 2, vértice 3 e vértice 4. Então aqui no caso, do vértice 1 eu teria 3 graus. Se eu chamar esse grafo aqui de grafo G, eu posso representar esse G da seguinte forma, onde cada um desses números representa o número, né, equivalente ao grau de cada ponto, de cada vértice. Beleza? Lembrando que isso aqui é referente a esse exemplo que eu acabei de passar. Porém, no entanto, existem também situações de pontos isolados. Isso quer dizer o quê? Pontos que não têm nenhuma aresta saindo dela, né? Ela não se liga a esse outro conjunto. Aí a gente chama ele de um vértice isolado, né? E também conhecer a questão de nó. O que seria um nó aqui? É quando você tem de um ponto, né, de um vértice desse daqui, saindo um caminho e voltando para ele mesmo. Isso aqui é um nó, tá certo? Que a gente chama de nó. A gente tem aqui o seguinte questionamento. Se eu tenho um grafo simples com 15 vértices e cada um com grau 5, ou seja, cada vértice desse ele está saindo 5 arestazinhas, está saindo 5 retinhas dela, 5 semi-retas, segmentos, desculpa. Então, de cada uma delas sai 5 segmentos, certo? 5 segmentos de reta. E aí, para a gente afirmar isso daqui, vou logo adiantando que a resposta é não, tá certo? A resposta é não. Agora vamos justificar, né? Porque não é só dizer a resposta, a gente tem que justificar o motivo. Para a condição de existência aqui, vou fazer aqui um grafo bem simples. Vamos representar, né, daquela forma que eu expliquei para vocês. Vamos botar aqui, ó, na sequência. No primeiro sai 2, no outro sai mais 2, no outro sai mais 2. Se a gente for somar todos os graus de um grafo, tá certo? Esse somatório aqui ele vai dar o quê? 6, é um valor par.
Se você for fazer essa mesma continha aqui, você vai somar 5 mais 5, mas de forma mais rápida a gente pode fazer o quê? 15 vezes 5. Isso aqui vai dar quanto? 15 vezes 5 vai dar 75. Isso aqui ele não é par, isso aqui é um ímpar, né? 75 é ímpar e por isso não existe esse grafo aí. Porque quando você soma o somatório de graus, tá certo? O somatório de todos os graus, esse somatório ele sempre tem que ser par. Deu par, ótimo, existe. Se der ímpar, você já descarta logo, pois não existe. Então está aí a nossa resposta finalzinha, né? É a nossa condição de existência, beleza? Só isso. Gostou? Dá o seu like, compartilha com os amigos e aguarda aí que vamos fazer mais uma questão sobre grafo, hein? Vamos lá, valeu pessoal!